Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Clube do Livro. Bom, segundo vídeo do Projeto Drama, depois de comentar sobre o Shakespeare com Macbeth, agora a gente vai falar sobre Medeia, do Eurípides. O Eurípides é o terceiro dos grandes tragediógrafos gregos que chegam até nós. Ele viveu ali no século V a.C., nasce em 485 a.C. e morre em 406. Ele morre inclusive no mesmo ano que o Sófocles. São três os grandes tragediógrafos dos quais a gente tem as obras até hoje. O primeiro é o Ésquilo, depois o Sófocles e o terceiro é o Eurípides. O Medeia é escrito em 431. As peças eram apresentadas em festivais, que eram as dionisíacas, festivais ou dionísias, festivais em culto ao deus Dionísio ou Baco. Essas tragédias eram apresentadas e eram avaliadas como num concurso. E eram premiadas, ganhavam primeiro, segundo, terceiro lugar. E Medeia ficou em terceiro lugar. Dizem que o Eurípides não foi tão apreciado durante o seu momento de vida, justamente porque ele não, diferente do Ésquilo e do Sófocles, não ganhou tanto nas competições das tragédias de Atenas lá do século V. O século V é o ápice das tragédias gregas, e desses três grandes tragediógrafos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, eles escreviam inúmeras peças, cada um escrevia 90, 80, mais de 100 peças. Pouquíssimas dessas peças chegaram até nós. Inteiras mesmo, do Ésquilo só chegaram 7 peças, do Sófocles também, das mais de 100 peças que ele provavelmente escreveu, só 7 também chegaram até nós. E do Eurípides, o Eurípides é o que mais teve peças que permaneceram na íntegra e que a gente pode ler hoje em dia. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem 18. A sua tragédia talvez mais famosa, ou uma das mais famosas, é o Medeia. Os tragediógrafos utilizavam o mito como fonte de criação e escreviam um episódio, um pedaço, um trecho desse mito que já era conhecido do público ali das tragédias, do público grego. No caso da Medeia, o Eurípides vai pegar um final desse mito, que é mais ou menos o seguinte. Vamos lá, o mito da Medeia. A Medeia é uma feiticeira, uma princesa da Cólquida, que fica distante do território ali da Grécia. Ela é filha do rei Éetes. E a Medeia, ela se apaixona por Jasão. Jasão é um herói grego que vive em Iolco. Jasão, ele foi criado desde pequeno por um centauro, o centauro Quiron, que educou diversos heróis, como o Aquiles, por exemplo, e depois de passar a sua juventude em formação sendo ensinado pelo centauro Quiron, o Jasão ele vai assumir o seu reinado na sua terra, que é Iolco. O seu tio, Pélias, diz para o Jasão que antes dele se tornar rei, ele deve trazer para Iolco o velocino de ouro, o famoso velocino de ouro, que é uma pele de um carneiro mágico, um carneiro dourado, e essa pele desse carneiro estava em posse do rei da Cólquida, o pai da Medeia. E então o Jasão precisa sair nessa expedição comandando os argonautas. Ele sai nesse navio, nessa nau Argo, numa jornada em busca do tal velocino de ouro, esse pelo mágico de carneiro dourado, fabuloso, fantástico. O rei Pélias, o tio do Jasão, faz isso, manda ele para lá, sabendo que essa tarefa é uma tarefa impossível, irrealizável, ou seja, praticamente o condena à morte, porque sabe que ele não voltará vivo dessa, pois nenhum outro herói voltou vivo dessa missão. O Jasão, então, depois de uma viagem cheia de percalços, passando por uma jornada infinita lá com os argonautas, chegam, depois de muito pelejar, na distante terra da Cólquida, e lá a Medeia, filha desse rei Éetes, se depara com Jasão e se apaixona por ele. Em várias versões do mito você tem a presença de Eros,
ou de Afrodite, intervindo nesse encontro dos dois, porque a Medeia se perde de encantos pelo jovem Jasão. E então, diferente dos outros heróis que tentam haver ali o Velocino de Ouro, o Jasão recebe o auxílio da Medeia. E a Medeia é uma feiticeira poderosíssima. A Medeia é filha do Eetes, que por sua vez é filho do Sol, do Hélio, o Sol. Então a Medeia é neta do Sol. Ela também é sobrinha da Circe, que é aquela feiticeira que aparece lá na Odisseia, que transforma os companheiros do Ulisses em porcos, que aprisiona o Ulisses no seu palácio, e que também é dona de saberes mágicos muito complexos, muito poderosa. A Medeia é essa feiticeira muito poderosa desse povo bárbaro porque não é grego. Os gregos se referiam a qualquer um que fosse estrangeiro como bárbaros, porque eram aqueles que falavam línguas que eles não compreendiam. Isso é uma coisa que vai ser muito importante no texto da Medeia, o fato dela ser uma estrangeira. E aí a Medeia ajuda o Jasão a ter o Velocino de Ouro, porque o pai da Medeia, para poder impedir que os heróis consigam o Velocino, ele bota uma série de provações para que ninguém consiga chegar no Velocino. Ele precisa enfrentar touros, cuspidores de fogo, guerreiros que nascem dos dentes de um dragão. Depois ele precisa enfrentar um dragão que guarda o Velocino. E a Medeia, com os seus saberes, ela consegue auxiliar. Ela prepara um unguento com ervas mágicas e poções para poder besuntar o corpo do Jasão e fazer com que ele não se queime com os touros que cospem fogo. Ela consegue auxiliar ele a ganhar um preparado para que ele ganhe forças e enfrente esses guerreiros que nascem do chão. Em algumas versões do mito, ela mesma mata o dragão que guarda o velo de ouro. Ou em outras versões, ela consegue fazer adormecer o dragão, e aí o Jasão então consegue apunhalar essa serpente gigante, e então ele consegue roubar o velo de ouro, e ele então foge da Cólquida com o Velocino de Ouro, levando a Medeia, para desgosto da sua família. E então a Medeia parte com o Jasão e os argonautas para fugir da Cólquida, inclusive fugindo da ira paterna do rei Eetes. A Medeia abdica do seu posto de princesa para poder fugir com seu amado. Ela leva o irmão dela, o Apsirto, e ela já comete sua primeira ação perversa, que é ela mata o próprio irmão e despedaça o irmão para despistar o pai, que está no encalço dela e do Jasão, que estão fugindo com o velo de ouro. Então, em versões do mito, ela espalha o irmão por lugares distintos, para que o pai fique catando os restos do irmão, e então eles consigam fugir com folga. Em outras versões do mito, ela é raptada, ela é levada pelo Jasão e os argonautas um pouco a contragosto. Enfim, há diferentes... A mitologia grega sempre tem muitas versões, não tem uma versão nunca oficial. Cada tragediógrafo que se debruça também sobre um mito reconta esse mito, recria o mito. Os poetas recriam o mito a todo momento. Uma vez fugidos Jasão e Medeia com os argonautas, eles retornam a Iolco. E então Jasão chega lá em Iolco e fala: tio Pélias, tá aqui, ó, o Velocino que você pediu que eu roubasse, tá aqui, ó, roubei. E aí o Pélias não acredita. O Pélias tem um monte de filhas. O Pélias é esse rei perverso, né? Queria que o Jasão morresse, viu que o Jasão não morreu, fica ali um pouco assustado. Mas não, como assim? Jasão, você por aqui conseguiu o seu feito, não sei o quê. E aí Medeia com Jasão começam a urdir um plano para se vingar desse tio rei perverso que queria Jasão morto. A Medeia, ela, em algumas versões do mito, o pai do Jasão ainda existe. Ele já está muito velhinho. Em algumas versões, a Medeia ajuda o Éson a rejuvenescer. Ela pega o Éson, faz rituais com ele, corta o pescoço dele, troca o sangue dele por um sangue rejuvenescido de carneiro, e então consegue fazer com que o Éson
seu sogro, se volte a ser jovem. Em outras versões, ela rejuvenesce um carneiro somente. Ela pega um carneiro velhinho e aí ela coloca ele num caldeirão, corta ele em pedaços e aí ele se reintegra e volta um carneiro jovem. Tudo isso para poder provar para as filhas do Pélias que ela é uma poderosa feiticeira e consegue fazer com que pessoas ou criaturas idosas retornem à juventude. E aí ela fala, eu posso fazer isso com Pélias também. E fala, para isso eu preciso que vocês cortem o pai de vocês em pedaços e coloquem ele nesse caldeirão. E então tem esse episódio que também foi retratado em algumas tragédias, mas que não chegam até nós, que são as filhas de Pélias cortando o próprio pai em 1000 pedaços e o pai gritando, que isso, minhas filhas, o que vocês estão fazendo? Instigadas pela Medeia. E aí quando elas jogam o Pélias no caldeirão, o próprio pai, para rejuvenescê-lo, ele não volta à vida, ele só foi esquartejado em 1000 pedaços. E a Medeia consegue então vingar o Jasão, fazendo com que as próprias filhas do rei Pélias matem ele. Então, antes da perversidade que nós vemos na tragédia de Eurípides, a gente já vê a Medeia esquartejando o irmão e incentivando o esquartejamento do rei Pélias pelas próprias filhas. Uma vez que isso acontece, eles são expulsos de Iolco. Então eles são meio que eternos fugitivos. A Medeia sai da Cólquida, a Medeia sai de Iolco e vão para Corinto. Em algumas versões do mito, Medeia e Jasão se casam em Corinto, em outras eles já tinham se casado ali na própria Iolco, na terra do Jasão. E uma vez em Corinto, é aí que a nossa tragédia vai começar. Em Corinto, o Jasão vai então se envolver com a filha do rei de Corinto, que é o Creonte, um conquistador. Ele sai conquistando todo mundo. E não só ele conquista a Medeia, como ele conquista a Glauce, filha do Creonte. E aí o rei resolve então dar a mão da sua filha para Jasão, que já era casado com a Medeia. A tragédia de Eurípides vai começar aí, nesse momento em que Medeia então é trocada pela filha do Creonte. O Eurípides vai pegar esse pedaço do mito, que é Medeia recém-abandonada por Jasão. E o Jasão está ali prestes a se casar com a filha do Creonte. A peça do Eurípides, a tragédia, ela começa com uma personagem da ama, uma ama da Medeia, que estava com ela já desde Iolco, ou seja, ela acompanhou parte desse processo de fuga, e a ama está dizendo que a sua senhora está prostrada dentro de casa, não consegue mais levantar o olhar, está chorando copiosamente há dias, né, assim, maldizendo sua existência, e ela diz que ela teme pelo que Medeia pode fazer. Só de pensar no que Medeia pode realizar, ela já fica tremendo, ela se treme de pavor. Porque ela sabe que qualquer pessoa que se interpõe no caminho da Medeia não tem um bom destino. A ama já introduz a gente na tragédia dizendo, ela vai fazer uma coisa horrível, eu só não sei o que é. Eu tenho medo que ela pegue uma faca e enfie no próprio fígado, que ela se mate, ela vai fazer alguma coisa, ela vai cometer alguma desgraça. Isso já na primeira fala da ama. E a ama, como em quase todos os personagens que aparecem nas tragédias de Eurípides, tem sempre esse primeiro personagem que introduz um pouco o mito, vai trazer um pouco da história pregressa para contextualizar o mito. Então a ama tem um pouco essa função também lá no início. E aí aparece um preceptor, um tutor desses filhos, e o preceptor vai dizer por que ela está sofrendo, o que está acontecendo, e a ama vai contar, o marido a abandonou, etc. E aí ele fala, meu Deus, mas o sofrimento dela então vai se redobrar, é pior. Acabo de ouvir uma outra notícia, acabo de ouvir que o Creonte, o rei, está vindo aqui porque ele vai expulsar a Medeia de Corinto, ele está morrendo de medo da Medeia. Ela não sabe que a situação dela, que já é terrível, vai ficar ainda pior. A Medeia então aparece, dizendo as suas primeiras falas, ai, como sou infeliz, que sofrimento meu, desventurada, ai de mim, porque não morro. E aí ela vai encontrar com o Creonte, que vai então de fato expulsá-la de Corinto. O Creonte vai dizer para Medeia, eu vim aqui para você sair de Corinto imediatamente. Você não pode mais ficar aqui de jeito nenhum. E ela fica, mas por quê? Ele fala, porque eu temo você.
Eu tenho medo do que você pode fazer comigo e com a minha filha. Assim, o seu passado te condena, Medeia. As pessoas temem você. Você é uma feiticeira muito perigosa. E a Medeia vai se ajoelhar diante do Creonte, vai pedir pelo amor dos deuses para que ele poupe ela desse sofrimento, porque a Medeia está completamente abandonada. Ela não tem realmente o que fazer se ela é expulsa de Corinto com os filhos. Ela não teria o que fazer de fato, ela ficaria completamente sem destino possível, sem futuro. Ela não pode retornar para o pai dela na Cólquida, ela não pode voltar para Iolco, ela fez as filhas matarem o próprio pai, então ela não tem para onde ir, ela é uma proscrita. Tem esses 2 filhos que ela teve com Jasão e o Jasão simplesmente a abandona. Então ela pede pelo amor dos deuses para que o Creonte não a expulse, ou para que dê ao menos para ela mais um dia, para que ela possa entender o que é que vai ser do destino dela. E o Creonte, muito a contragosto, diz: eu vou me arrepender disso, mas tudo bem, me comovo com o seu estado e vou te dar então mais um dia. E assim que ele vai embora, ela fala com o coro. Esse coro da Medeia, ele é composto de mulheres coríntias, mulheres de Corinto. E essas mulheres de Corinto, diferente de algumas versões do mito, que na verdade seriam mulheres que rejeitariam a Medeia, ou o fato da Medeia ser uma estrangeira, esse coro é um coro que acolhe a Medeia até a sua ação final, onde o coro vai se divorciar dela. Mas até aqui o coro está com a Medeia, inclusive sentindo as dores da Medeia. São mulheres, e esse coro vai inclusive se referir à questão de como as mulheres são cantadas pelos poetas, que as mulheres são sempre cantadas por poetas homens. O coro no momento vai dizer: eu não vejo a hora em que se louvará o nosso sexo, que não se falem das mulheres de forma tão maldosa, em que não será celebrada somente a nossa perfídia. Isso está na fala dessas mulheres de Corinto. Então tem uma adesão desse coro de mulheres com a Medeia, com a situação dessa Medeia abandonada, compadecidas dessa Medeia abandonada pelo marido, e a Medeia o tempo inteiro se lamenta também em relação à facilidade dos homens que podem largar uma mulher a qualquer momento, basta dar na cabeça deles, e que ao homem é dado o direito de poder viver o mundo, ganhar o mundo, né? Ser heróis que navegam e descobrem tudo, e as mulheres só é dado o direito de baixar a cabeça para esse marido, para essa situação. Há um poder de insurgência com relação à violência sofrida. Até ali a sua revolta era corroborada por esse coro de mulheres, assim, compreendida, pode ser melhor dito. E aí a gente tem a presença do Jasão, que chega, e o Jasão traz um discurso que é muito perverso. A Medeia insistentemente o chama, né, de mais ímpio dos homens, o homem mais perverso que existe, maior dos facínoras, porque ele transforma o abandono da Medeia num motivo pueril. Ele fala: mas que bobagem você está aí se lamentando. O que eu estou fazendo é pro teu bem e pro bem dos teus filhos. Ele ainda fala teus filhos. Né? Um clássico desde a antiguidade. Ele joga para Medeia assim: mas você causou a sua desgraça, não tem nada a ver com isso. Esse malabarismo do Jasão é muito perverso. Ele fala que ele está se casando com a filha do Creonte para poder ajudar a Medeia, porque aí ele fará com que os filhos dele com a Medeia serão irmãos de reis. Então ele está fazendo isso para o bem da Medeia. E o que mais fere, parece, a Medeia no seu íntimo, não é necessariamente o ciúme, como a gente a priori tende a ler, assim, a questão dos ciúmes da Medeia com relação à nova esposa, ao marido abandonar, trocá-la por uma outra mulher. Mas mais do que isso, parece, o que fere ela é o fato de ela não ser reconhecida pela sua importância. Ela é neta do Sol. Ela é neta do Sol. Ela é filha de um rei. Ela é uma princesa. Ela é a princesa da Cólquida. Uma feiticeira como nenhuma outra. Poderosa. Depois que ela faz com que o Jasão vença todas aquela sorte de trabalhos, de batalhas, ela não tem o reconhecimento. Ela é ferida no reconhecimento da sua importância. Ela não tem
a retribuição devida. O que parece ser mais horroroso mesmo é essa ingratidão. As ações da Medeia chegam a um grau de horror absurdo em reação a uma vida de ingratidão, uma espécie de uma manutenção desse compromisso. Há um compromisso que foi gravemente ferido. Um compromisso que fere, inclusive, tudo que ela precisou fazer para poder torná-lo grande, para poder torná-lo um herói. Ele só conquista aquele posto, inclusive para poder se casar com uma outra filha de rei, por causa dela. Então, esse compromisso quebrado, e claro, e esse vazio, esse abandono no qual ela também se encontra, essa situação de não saber para onde, o que fazer. Ela não pode voltar para Yoko, ela não pode voltar para a terra dela, e voltar para a terra dela também voltar arrasada. É um vazio, há um vazio do abandono, desesperador. E ainda com os 2 filhos. O que fazer? O que fazer? Manda o Jazão retornar, ela pedem para chamar o Jazão de volta. E ela prepara parte da sua vingança. Ela envenena uma coroa, um diadema e joias e um véu que ela tem, um tecido, assim, para presentear a nova esposa do Jazão, dizendo que ela está muito arrependida, que ela reconhece que a ação do Jazão é muito justa e que ele está fazendo isso realmente pelo bem dos seus filhos. Para mostrar assim, esse seu gesto de generosidade, ela resolve então presentear a Glauce com joias muito valiosas da sua terra para que ela use no seu casamento com Jazão. E ela faz os filhos entregarem esses presentes. Ela pede para eles irem pessoalmente, deem as mãos ao pai de vocês. Não há mais conflito entre nós. O Jazão fala, sábia, muito sábia, Medeia, sua decisão é a melhor possível. Agora você voltou ao senso, você está se comportando como deve, muito bem. Os filhos, então, vão lá entregar as joias e esse tecido que está envenenado para a nova esposa do pai. Depois a gente tem a chegada de um mensageiro que vai narrar o que aconteceu nessas núpcias envenenadas. E é uma das partes mais gráficas dessa descrição. Ela é muito imagética, ela é muito perversa e parece um filme de horror. Ele vai descrevendo, aparece esse mensageiro dizendo o que aconteceu. Ele vai descrever ela botando a coroa, botando o véu, se olhando no espelho, vendo a sua imagem ali refletida. A princípio ela nega o presente da Medeia, ela desconfia, mas depois ela se seduz pelo brilho daquelas joias, que são muito exuberantes, e ela veste. E aí quando ela veste, ela pega fogo. Aquelas joias são da neta do sol, indignada, com muito ódio. Aquele veneno é um veneno que entranha e que a faz entrar numa combustão e derreter e pegar fogo. É uma descrição muito impactante. E o rei Creonte vê a filha se desfazendo, derretendo as carnes, abraça ela e também acaba falecendo junto, envenenado junto com a própria filha. Então a Medeia consegue matar os dois. E depois a gente tem o retorno, quando o Jazão volta. A Medeia já decidiu matar os próprios filhos. Isso é muito curioso, porque mesmo que a gente saiba que isso vai acontecer, uma das coisas mais arrebatadoras que existem na dramaturgia, na literatura, você pode ler isso 40 vezes, a gente pode assistir isso no teatro 50 vezes, isso sempre vai nos assombrar, essa ação. No mito que existia da história da Medeia, que o Eurípides vai se utilizar para poder escrever a tragédia, a Medeia não mata os filhos. A versão que existia era de que a população de Corinto, revoltada com a morte de Creonte e de Glauce, mata os filhos da Medeia. E engraçado, eu tinha uma memória dessa... Eu achava que a Medeia cometia esse ato perverso num impulso. Eu tinha essa memória, você lembra? Você vê, eu queria lembrar que era assim. Eu achava que ela matava num rompante. Mas ela anuncia que vai matar os filhos desde a metade da tragédia. Ela diz... Tenho medo de, inclusive, dizer o que precisarei fazer porque não sei se minhas pernas aguentam. Precisarei cometer. Ela anuncia diversas vezes o que ela vai cometer. E ela anuncia para o coro.
antes também de realizar. Então é uma coisa que é um jogo entre algo que é muito maior do que a razão, porque é algo que é um ódio tamanho com relação ao Jazão, é uma vontade de se vingar tão grande, ao mesmo tempo ela é muito refletida. Diversas vezes ela reflete sobre isso. Um grande embate psicológico, de fato, assim, da Medeia o tempo inteiro, pensando em fazer há um conflito para a realização dessa atrocidade que é tratado psicológico mesmo, da loucura, do horror. Realmente uma peça de terror, de horror. Muito profunda, muito complexa. A gente vê essas emoções da Medeia e, ao mesmo tempo, ela não é necessariamente refém de um mero joguete entre razão e emoção. A gente vê na Medeia a construção de um intelecto que precisa analisar essas motivações passionais, intensas. Ela consegue, com a sua inteligência, ter a lucidez de que ela está agindo sob efeito de uma desmedida da desrazão. Ela tem consciência da sua pulsão furiosa. Ela sabe que ela é motivada por uma dimensão não racional. Então, tem uma racionalização sobre o não racional. E então o Jazão chega de novo ali na frente da casa onde ele morava com a Medeia. E a Medeia tem um final que também é arrebatador, que ela está numa carruagem, ela é erguida sobre essa casa dos dois, e ela está numa carruagem conduzida por 2 dragões, uma carruagem do Hélio, Sol, o seu avô, e ela termina a peça subindo em direção ao Sol, subindo aos céus, e nessa carruagem celeste, em chamas de fogo, ela com os filhos mortos, aparece, mostra os filhos mortos para o Jazão e diz para ele que não há o que possa ser feito nem dito, o ato já está cometido, e ele se pergunta por que você fez isso, por que não me deixou os filhos, por que não me deixar tocar nos meus filhos novamente? E ela diz, porque precisava ser feito. E ele fica, filhos queridos, queridos por mim, não por ti. Mas por quê? Por que tu os mataste? Para que sofresses. Mas você também não vai sofrer? Sim, mas sofro menos vendo que você também sofre. E, enfim, termina nesse final arrebatador. E a Medeia não é punida pelo seu ato perverso, coisa que geralmente é comum de se ver nas outras tragédias, depois de algum personagem, algum herói trágico cometer um ato terrível. Ela não é castigada pelos deuses, pelo contrário, ela é alçada aos céus, ela é salva. Esse final nos intriga também por completo, até hoje, de forma assustadora. Parece que o Eurípides, quando ele fala sobre a inteligência da Medeia, a sabedoria da Medeia, ele também está falando sobre uma coisa meio metalinguística, da sua própria inteligência, sagacidade, em inserir esse desfecho. E inserir a Medeia matando os filhos, coisa que ninguém esperava que fosse acontecer. De certa forma, a inteligência da Medeia é em executar algo que ninguém esperava que fosse possível de ser feito. E o Eurípides também. Ele realiza um feito que ninguém esperava que fosse acontecer, nem quem conhecia o mito. Ele introduz um aspecto aí na tragédia que é do ineditismo, da surpresa. Ele inaugura um negócio que ninguém esperava. Ele propõe algo completamente assustador, novo, inesperado. Que é algo muito moderno, né? A gente, até hoje, né, espera dos poetas, dos artistas, que promovam sempre um desfecho arrebatador, surpreendente, pelo qual ninguém esperava. Parecem golpes do Eurípides que renovam, inclusive, aquilo que a gente acreditava que iria caminhar para um certo ponto. O Jazão também se pergunta por que você não se revoltou contra mim, por que você vai se revoltar contra os seus filhos que você ama. Esse gesto é incompreensível, é impossível de compreender.
esse horror da surpresa também parece que é um recurso do próprio Eurípides de promover um rasgo, uma ruptura, a novidade, a surpresa. Surpresa terrível, trágica, impossível de ser compreendida mesmo. E é muito cruel, é muito perverso, é muito cruel ler principalmente que a Medeia sabe do que ela está fazendo. Ela sabe da perversidade que ela vai cometer, que ela precisa cometer. Ela sabe a loucura que a leva a executar esse ato tão macabro. Esse comportamento da Medeia é motivado também pela possibilidade de gerar horror em quem assiste, de provocar a plateia nesse gesto extremo, do qual ninguém vai sair incólume. Impossível. Impossível. O Aristóteles vai falar sobre isso na Poética, da catarse, essa tal da catarse. Muito se discute do que seria a catarse na tragédia. Seria uma espécie de depuração ou de purificação pelo gesto trágico? Quando você vê esse gesto terrível sendo executado, de certa forma você se purifica desse gesto horrível. A gente precisa que ele aconteça no palco para que a gente reconheça que algo semelhante exista na vida e pense sobre ele e reflita sobre isso. Essa catarse seria só um prazer estético que a gente tem. O Trajano Vieira vai dizer que o Eurípides está interessado em mostrar os gestos crus, que é isso que interessa o Eurípides, mostrar os gestos crus desses enigmas que são os seres humanos. Não importa pra gente também o que o Eurípides quis, ou o que qualquer artista quis dizer com qualquer obra. Não importa. Talvez seja mais importante pensar uma obra a partir de tudo aquilo que o autor não quis dizer. Por isso que a obra continua importante. Pelo que nela tem de mistério e de incerteza, de falta, de buraco. Não pelo que nela a gente tem de segurança. A obra só persiste, isso quem vai dizer é o Paul Valéry, na sua capacidade de parecer completamente diversa daquilo que foi concebido pelo autor. Para quem quer iniciar a leitura das tragédias, eu recomendo as traduções do Mário da Gama Cury, que a gente tem nessas edições aqui. A minha edição é uma velhinha, que saem pela editora Zahar. Essas traduções do Mário da Gama são boas, e são boas para quem quer conhecer as tragédias, ler pela primeira vez. Para os já iniciados, eu recomendo as traduções do Trajano Vieira. Há um apreço muito grande pela musicalidade, pela sonoridade, pela plasticidade das palavras traduzidas do original grego. Saem pela editora 34, mas elas são complexas, elas são difíceis. Então eu recomendo começar pelas do Mário da Gama e depois apreciar as traduções do Trajano Vieira, que são belíssimas. Inclusive as edições da 34, que são muito boas, são bilíngue, constam textos introdutórios e pós-fácios e comentários e fortuna crítica que são assim realmente muito, muito bons. Eu recomendo também a leitura da Medeia que aparece nas Metamorfoses do Ovídio. Aqui aparece o mito da Medeia, principalmente o início, Medeia se apaixonando pelo Jasão, o conflito interno da Medeia que se vê atingida por Eros e Afrodite. Os feitiços da Medeia do Ovídio são essa é uma Medeia feiticeira. Tem o episódio dela rejuvenescendo o pai do Jasão, o Éson. A gente tem um episódio dela enganando as filhas do Pélias. Toda essa parte pregressa do mito está aqui no Ovídio de uma forma lindíssima. A parte do Eurípides, o Ovídio diz em 2 versos. A Medeia depois foi lá para Corinto, matou os filhos. O foco do Ovídio está no início do mito. As Metamorfoses do Ovídio, esse poema belíssimo. Sobre mitologia em geral, esse dicionário da mitologia grega e romana do Pierre Quenemal é muito bom. Eu sempre vou para ele. Tem uma coisa muito boa nessa edição desse dicionário, que ele lista no rodapé todas
aparições nas obras clássicas e o lugar onde você encontra. Então você vai lá pesquisar Medeia, e aí você vai ver onde a Medeia aparece em todas as obras clássicas, no verso tal do Ovídio, nas Metamorfoses, no Virgílio, nas Geórgicas, papapá. Então, assim, é muito rica essa edição. É difícil sair dela. Eu vou, às vezes, consultar um nome, quem é esse deus, eu vou lá consultar. De repente, quando eu vejo, isso é a grande delícia da mitologia grega, a gente vai estudar sobre Euristeu, aí, de repente, a gente quer saber quem é Ismeno, aí a gente vai catar, mas peraí, então quem é a Laetusa? Quando você vê, você está lendo em pedaços o dicionário inteiro. Também do Pierre Grimal. Tem esse livrinho, que é uma edição portuguesa, chamado O Teatro Antigo, e ela é muito boa, principalmente para uma introdução também breve. É um livro bem breve, tem 100 páginas, mas que ele vai dar um apanhado geral sobre o teatro grego, as tragédias e as comédias, mas também sobre o teatro romano, que a gente conhece menos. Pierre Grimal vai dar esse panorama para a gente de uma forma muito agradável. Então esse aqui, O Teatro Antigo, é uma edição portuguesa, O Teatro Antigo, do Pierre Grimal. Não tem como falar de tragédia grega sem recomendar os textos do Jean-Pierre Vernant, que escreveu esse daqui, que é um barato esse, chamado O Universo, os Deuses, os Homens. O Vernant é um dos maiores nomes da academia francesa, quando o assunto é antiguidade clássica, e ele escreveu esse aqui, que é ele recontando os mitos gregos para o neto dele. Então é um pouquinho de um resuminho de vários mitos, talvez os mitos principais, tem o Édipo, a Medeia acho que não está aqui necessariamente, mas como uma introdução aos mitos gregos, como ele contava para o neto, é muito saboroso ler os mitos por esse livrinho aqui. Tem o mito da Guerra de Troia, tem a Odisseia, tem a Ilíada, tem o Édipo, tem o mito do Dioniso, tem os Argonautas, tem o Perseu, o Prometeu, o Universo, os Deuses e os Homens, pela Companhia das Letras, do Jean-Pierre Vernant. Também do Vernant, esse já é mais acadêmico, mas é fundamental, sobre a tragédia especificamente, que é o Mito e Tragédia na Grécia Antiga, o clássico fundamental do Jean-Pierre Vernant, o mesmo autor, e do Pierre Vidal-Naquet. Fundamental, esse no curso de teoria do teatro é indispensável. Aqui também a gente tem análises sobre a origem da tragédia, sobre tragédias específicas, os Édipos, os 7 contra Tebas, as tragédias dos 3 tragediógrafos. Livro fundamental para a coleção de qualquer pessoa que se interesse pela mitologia grega. Obviamente não posso deixar de comentar a Poética, do Aristóteles, o primeiro tratado sobre a poesia e principalmente sobre a poesia trágica. É fundamental ler a Poética do Aristóteles. Essa tradução do Paulo Pinheiro, meu professor da Unirio, de Estética Clássica, é um primor, ela é recente no mercado editorial, também saiu pela 34. É uma tradução muito bem-vinda, muitas notas de rodapé, uma edição excelente. E, claro, também o Nascimento da Tragédia, do camarada Nietzsche, jovem Nietzsche. Texto importantíssimo, vai falar sobre os tragediógrafos e vai meter o pau no Eurípides, dizer que ele não presta, que ele não vale nada, que ele é bobo, feio, chato e que ele matou a poesia na tragédia. Ele vai botar a culpa do fim da tragédia no pobre do Eurípides. Texto fundamental do Nietzsche, excelente para quem quer investigar as tragédias gregas. O Nascimento da Tragédia do Nietzsche. Nós temos também a Medeia brasileira do Chico Buarque, do Paulo Pontes, escrita nos anos 70, Gota d'Água, que é o mito da Medeia, onde Medeia se torna Joana, moradora de um conjunto habitacional, e Jasão, que na Gota d'Água é Jasão mesmo, um sambista, malandro, vale nada. E é no Gota d'Água que a gente tem a clássica montagem dos anos 70, com a Joana Bibi Ferreira, clássico do teatro brasileiro. Temos essa versão da Medeia, recontada por Chico Buarque e Paulo Pontes. E temos também uma Medeia recente, contemporânea, brasileira, escrita pela Grace Passot, uma reinterpretação do mito da Medeia pela Grace Passot, que é o Mata Teu Pai. Um texto que foi montado aqui, dirigido pela Inês Viana, em 2017, com a Débora Lan, fazendo essa reinvenção da Medeia contemporânea
num texto muito belo da Grace, muito, muito bom, que eu também recomendo fortemente. Saiu por essa edição da Cobogó, que a Cobogó tem essa coleção chamada Dramaturgias, que é muito legal, porque a Cobogó lança textos contemporâneos, brasileiros, contemporâneos, de autores que estão produzindo agora, de montagens que estão rolando agora, nos dias de hoje. É muito bacana existir esse movimento editorial para esses textos de hoje. Eu recomendo muito essa adaptação da Medea, da Grace, Mata Teu Pai. Tem também, do Rainer Miller, o Medea Material, um dos meus textos favoritos também. Eu amo Rainer Miller, dramaturgo alemão, que faz uma Medea pós-moderna, fragmentada, cheia de sobreposições com outros mitos, com imagens muito avassaladoras, belíssimas. É um texto deslumbrante do Rainer Miller, eu amo esse texto. Dividido em 3 partes: A Margem Abandonada, Medea Material e Paisagem com Argonautas. E a gente tem as adaptações cinematográficas da Medea. Eu queria destacar 2. A gente tem a Medea do Pasolini, muito famosa, filmada em 69, se eu não me engano. Eu acho esse filme muito bonito. A escolha do Pasolini de fazer a Medea com a Maria Callas. A Maria Callas já tinha feito a Medea no teatro, né, na ópera, e ele a convida para fazer a sua versão cinematográfica da Medea. E o Pasolini, ele divide o filme meio que em 2, mais ou menos. Numa primeira parte, ele se dedica à Medea anterior, ao Eurípides, e o final do filme, basicamente os últimos 40 minutos, sei lá, 30 minutos do filme, é que é a Medea do Eurípides, da tragédia. A Medea do começo do filme, que ele se dedica, é a Medea, é o mito da Medea lá na Cólquida. Ele começa o filme com a presença do sol, uma imagem, o título da Medea aparece sobreposto à imagem do sol incidindo na lente. Então a gente vê esse avô da Medea, Hélio, iluminando o que será esse filme. Um caldeirão de cultura, referências diversas, culturais. Ele vai fazer essa Cólquida da Medea, feiticeira. Ele filma na Capadócia. E aí ele vai se deter nesses rituais da Medea e do seu povo. Me parece assim que a preocupação do Pasolini é com o fato da Medea ser com a Medea mitológica, uma Medea que está vinculada a tradições, costumes e a rituais, celebrações, cosmologias, formas de olhar o mundo que são distintas da nossa ocidental, da nossa europeia, sei lá. Tem um foco muito importante nessa primeira parte do filme, na Medea deixando esse seu povo e esses seus ritos da Cólquida, dando ênfase às sonoridades, à música, às indumentárias, aqueles figurinos deslumbrantes. A roupa da Medea nem se fala, ela é um ícone da indumentária cinematográfica, e aqueles figurinos todos deslumbrantes daqueles reis, o rei Aetes, quanto depois vai aparecer o Pélias em Iolco. Ele vai começar o filme dele lá com o Jasão pequeno, sendo ensinado pelo centauro Quiron. Há uma diferença entre a formação do Jasão a partir da razão, da leitura racional das coisas, e de uma Medea com uma formação distinta, que não reconhece na estrutura de leitura de mundo do Jasão um encontro, uma espécie de sequestro mesmo, por esse sentimento arrebatador do amor. Tem uma parte muito bonita no filme da Medea do Pasolini, quando ela vê o Jasão pela primeira vez, o Pasolini bota a Maria Callas caindo assim, pá, tá ela sendo atingida. O Jasão era um atleta, o Pasolini trabalhava muito com não atores, né? E ele bota um atleta italiano, um corredor, se eu não me engano, para ser o Jasão. A Medea Maria Callas é atingida quando ele entra, quando ela se depara com ele. E aí ela cai para trás e bota a mão assim. Eu acho muito bonito. E aí a segunda parte do filme, mais final, é a Medea
já em Corinto, e ele entra no Eurípides também de uma forma muito assim, sem aviso. Ele vai saltando as partes, faz um bando de recortes ali com os episódios descritos pelo Eurípides, ele reorganiza. Tem uma parte também que eu acho uma das mais bonitas do filme, quando a Medeia tá com os argonautas, eles ainda não chegaram na terra do Jasão, em Ioco, e a Medeia, o Pasolini filma ela meio de cima, bota ela no meio daqueles homens brutos ali dos argonautas, e ele filma ela mostrando muito o chão, o deserto, aquele chão craquelado, desértico, seco, e a Medeia fica assim transtornada. É uma das horas que acho que ela mais fica transtornada no filme, mais até do que na sequência final, e ela olha para tudo e ela fala: eu não estou reconhecendo mais nada. Eu não reconheço mais nada. Eu olho para o sol e eu não compreendo mais o sol. Eu lanço perguntas para o sol e ele não me responde mais. Eu não entendo mais o que ele diz. De certa forma, eu acho que esse desterro da Medeia no filme do Pasolini se dá na forma dela ser arrancada dos seus costumes, da sua cosmologia. Ela agora não compreende mais o mundo. Então o mundo entra em descontinuidade, em desatino. Ela fica... A tragédia começa ali, dessa versão também do Pasolini. A parte pela qual todos esperamos ver acontecer ali no filme, que é o assassinato dos próprios filhos, o Pasolini faz um pouco o Eurípides e também nos surpreende. Ao invés de dar ênfase a esse momento, ele quase que esconde esse momento. Ele bota de uma forma muito sutil a Medeia assassinando os filhos de uma forma assim quase invisível. Também é muito impactante. O final muito forte, com a Medeia tacando fogo na casa dela inteira, e você vê a Maria Callas andando com aquelas plantas em chamas, e ele filma ela pelo fogo, a gente vê a Medeia por dentro do fogo. E fora que tem momentos assim, parece um afresco italiano mesmo, do Rafael, obras de arte do Renascimento. Aquelas moças que aparecem com a Glauce também parecem todas saídas de um afresco renascentista, assim. Pasolini, né? Em oposição a essa adaptação cinematográfica da Medeia, a gente tem a outra versão da Medeia, que é a versão do Lars von Trier, filmada no fim dos anos 80, a partir de um roteiro do Dreyer, um roteiro que o Dreyer nunca chegou a filmar. A Medeia do Lars von Trier faz lembrar muito mesmo a imagem daquela Joana d'Arc do Dreyer, diferente da do Pasolini, uma Medeia suja, enquanto que no Pasolini tudo é iluminado pelo sol, tocado pelo sol, aquela exuberância de joias e de adereços e figurinos. A Medeia do Lars von Trier é suja, com quase nada de cor, granulada, uma fotografia muitas vezes quase indiscernível, e é uma Medeia com muita presença da água. A Medeia está sempre ensopada e ela é muito coberta, tem um figurino de muita contenção, o corpo dela está sempre quase como enfaixado, sufocado, e ele começa o filme com ela sendo meio regurgitada pelo mar, segurando na areia. O mar aparece muito na Medeia do Eurípides. Aparece quando ela, lá no início, quando a ama descreve ela sofrendo e chorando, ela fala que a cabeça dela fica o tempo inteiro presa para baixo, como se ela fosse um rochedo sobre as águas. Esse mar que o Eurípides chama o tempo inteiro de mar de angústias infinitas, e por isso ela também está sempre ensopada no filme. A morte já dos filhos no filme do Lars von Trier vai ficar muito em evidência, assim, é o oposto do Pasolini. Ele cria essa imagem dos filhos pendendo enforcados numa árvore, como se fossem uns frutos mortos de uma árvore morta. Todo o trato dessa Medeia com as ervas, galhos mortos, com juncos e sargaço e algas, obscura, de filme expressionista mesmo. Tem uma referência a um expressionismo mudo do cinema, que é bem bacana. É uma belíssima interpretação também da Medeia. Duas adaptações cinematográficas, quase que opostas, e as duas muito boas. Então é isso. Próxima leitura do Projeto Drama é o Casa de Bonecas do Ibsen. Então eu aguardo vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima.